transformar vidas, é realmente entender o que o cooperado está precisando de forma genuína, é querer servir o cooperado e não se servir dele. Eu acho que foi um legado extraordinário que esses sócios fundadores, e nós deixamos, a diretoria executiva e os funcionários, vem deixando um legado extraordinário para o setor de transportes. Estamos na vanguarda, mais uma vez, né, das ações dentro do transporte, que é o cooperativismo de crédito. A Federação do Transporte, na época presidida pelo Pedro Lopes, né, pelo nosso presidente Pedro Lopes, se reunia mensalmente com os sindicatos, onde eles traziam as reivindicações das suas regiões. Isso então era discutido, era colocado em prática para a gente poder então viabilizar esses projetos que vinham, digamos, dos sindicatos. Então, eu lembro bem que nós iniciamos essas tratativas aqui na Fetransesc em 2004. Até o início do registro mesmo da cooperativa. Nós recebemos aqui no Cetracajo a proposta da federação em criar uma cooperativa de crédito. Na época, nós tínhamos aqui o presidente do Cetracajo, era o Fernando Terrinha, também um dos sócios fundadores, e nós fomos a Florianópolis para a primeira reunião da criação da cooperativa. E fomos então, na época, pedir auxílio para a Federação Catarinense na intenção de fazer a documentação para nós, nos auxiliar na documentação. Por estar localizada na capital, e lá, na época, muito documento era feito lá, né? E a Federação adorou a ideia e eu lembro que ele respondeu, não vamos fazer no Sul, nós vamos fazer a nível de Estado. Passaram-se 2 anos, nesses 2 anos foram dezenas de reuniões que nós tivemos. Enfim, aí chegou determinado dia, o presidente da federação na época, Pedro Lopes, e eu estava como diretor-secretário, ele decidiu, vamos fazer. E aí nomeou uma comissão provisória e iniciou os trabalhos, e isso de 2004 até 2006. E acabamos, em 23 empresários, criando a Transpocred. Na verdade, não conhecíamos muito a respeito, e eu acabei me tornando assim um fã pelo cooperativismo de crédito, porque com o tempo a gente foi entendendo o sistema. Então foi muito importante nós, na época, termos decidido pela criação da Transpocred, que hoje vem contribuindo em muito para o desenvolvimento do transporte rodoviário de carga no estado de Santa Catarina e no sul do Brasil. Primeiro vou conhecer o princípio cooperativo. Esse foi um fundamental. O que era e como, qual é a gestão do cooperativismo, o que ele representa na sua essência, a experiência dos outros, menos na nossa área, porque a nossa cooperativa foi criada, foi a primeira da categoria empresarial do Brasil, a Transpocred. De início, teria que entrar com um valor de R$5.000 na época, e ficou meio receoso, mas depois das explicações que deram, a gente começou a acreditar. E do nosso sindicato saíram 5 fundadores, e de várias regiões também começaram em 5, formando 23 de início. E na época, né, a gente acreditou, e acho que foi o primeiro passo, né, acreditar. Tudo aquilo que se acredita, que se faz, com certeza dá certo. E aí, lógico, a gente encarou isso como um apoio
o transporte, né, para envolver mais o transporte nesse projeto, né, que seria um banco, né, que fosse relacionar com os transportadores e ajudar nesse momento que a gente estava precisando de bancos na época. Eu tenho até um episódio que eu achei assim bastante interessante. A seleção brasileira estava jogando, era um sábado à tarde, e nós em 23 diretores e mais algumas pessoas até, os 23 fundadores, né, estávamos no Hotel Majestic em Florianópolis com um grupo do Banco Central ouvindo a orientação e o risco e a importância de se fundar uma cooperativa, da nossa responsabilidade. Então a seleção brasileira jogando e a gente intocado sábado e domingo dentro do Hotel Majestic recebendo essa orientação. Justamente isso, o grupo que estava envolvido. A ideia era ótima, funciona na Europa, funciona em vários países, né? Sempre deu certo, né? E aquele negócio, são as pessoas que estão envolvidas no processo. Em se tratando de uma dificuldade de todo o segmento, ter um bom atendimento, de ter taxas boas, e essa era a solução. Em algumas reuniões isso foi tomando corpo e a ideia foi cada vez se tornando mais realidade. E depois passamos a acompanhar o projeto no Banco Central, primeiramente em Porto Alegre, né? E lá em Porto Alegre depois o projeto foi para Brasília. Por quê? Nós, no nosso projeto, tínhamos a ideia, né? Tínhamos a intenção de incluir as empresas, mas o cooperativismo ele é voltado para as pessoas físicas. Então nós tivemos um pouco de dificuldade de viabilizar esse projeto, né? Mas quando foi lá para Brasília, a gente procurou a diretoria de cooperativismo do Banco Central, que era o Tombini, né? E lá fomos acompanhados pelo deputado Dacir Zonta, que a gente conversamos, e a dúvida do Banco Central é por que o empresário de transporte queria uma cooperativa, né? Não havia sentido isso, né? Já que o empresário visa lucro e a cooperativa não, na verdade ela promove ganhos, né, nas operações diárias que você tem com a cooperativa. Aí nós mostramos para o Banco Central que havia muita empresa individual, muito transportador individual, microempresário, né, pequeno empresário, e que careciam de um organismo financeiro para se autofinanciar, né? Então foi aí que nós pressionamos, assim, de certa forma, o Banco Central para que ele viabilizasse o nosso projeto. E nós obtivemos êxito. Graças a Deus, o Banco Central entendeu e viu que realmente nós estávamos criando, digamos assim, uma situação nova dentro do cooperativismo, né? Hoje ela representa, não só para mim, mas aos transportadores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande, um apoio muito grande em virtude de todos os levantamentos que foram feitos junto ao transportador, ao pequeno transportador, ao médio, ao grande, facilitando para eles com que viesse os insumos da Transpocred para compras de pneu, compras de conserto de motor do próprio veículo, adquirindo peças, e isso fez com que o transportador se facilitasse no seu trabalho. Naquela época as reuniões do Conselho eram um pouco diferentes de hoje, porque na época nós não tínhamos a governança cooperativa, o Conselho meio que atuava na parte operacional também. Mas era muito interessante, sempre muito harmoniosa, muito respeitosa, a gente tinha uma unidade muito grande no Conselho, e cada reunião era um aprendizado, cada reunião era um avanço. A gente então se comunicava quase que diariamente, né, para tratar dos assuntos da cooperativa. Todas essas atas, essas reuniões eram feitas atas. Essas atas, de forma muito transparente, eram disponibilizadas para todos os cooperados, né? Então eu achei que a cooperativa ela teve, digamos assim, muita credibilidade, exatamente galgada em cima desse propósito, dessa forma de fazer gestão, né? De que todos soubessem dos momentos bons, dos momentos um pouco mais difíceis, né? Para que a gente pudesse viabilizar o projeto, né?
Sim, quando nós iniciamos a cooperativa, a gente já iniciou ela com 4 agências, né? Pegamos os pontos regionais, né? Abrimos a cooperativa no Oeste, abrimos em Joinville, abrimos em Florianópolis e Criciúma. Esse projeto foi criado em reunião, dispensado por alguns e de repente ele se criou mais forte. As lembranças que eu tenho foi um esforço muito grande. Muitas vezes a gente tinha que se reunir até 3 vezes por semana em Florianópolis, em virtude do aparecimento de eventos para ser feito e reuniões, né? E quando nós chegamos lá, isso já estava pronto. E então, a partir do 2º ano é que a cooperativa me convidou para ser conselheiro fiscal. Fui conselheiro fiscal 2 vezes, depois conselheiro da administração, depois diretor financeiro antes da criação da governança da nossa cooperativa. Então, a diretoria toda do nosso sindicato, que é o CETRANSC, aprovou a ideia, adorou e abraçou a ideia, né? E nós, no sentido de incentivar a formação e o fortalecimento da cooperativa, nós cedemos uma sala própria que nós temos lá no edifício lá no centro, edifício Partenon, uma sala lá e dessas 2 salas, uma nós cedemos para iniciar a Transpocred. Uma sala pequena, simples, e num edifício, no 6º andar, que não era assim nada fácil o acesso, né? Mas com uma boa montagem da Transpocred e com a aprovação da diretoria e dos nossos associados, houve uma movimentação significativa, mesmo sendo no local de difícil acesso. E a Transpocred foi de vento em popa, até que um dia ela precisou por um espaço maior e saiu então da nossa sede e foi para um espaço maior aqui no bairro Próspera. A gente entrou para fazer todo o processo de abertura de contratos, isso, aquilo, né? Veio para Joinville, discutimos numa reunião e deixamos alguma coisa para a próxima reunião, no qual na próxima reunião ficou tudo definido que nós iríamos assumir para a fundação da cooperativa. Joinville, eu acho que tem 5 sócios fundadores, eu acho que foi a maior do estado. Estávamos conscientes e confiantes que iria dar certo. A Transpocred nasceu dentro do sindicato do Citran. E nós tivemos muitas viagens para Florianópolis, tanto é que a gente, como trabalhava no Citran, e da mesma forma a gente ia buscar o associado para poder a Transpocred começar a criar corpo aqui em Chapecó. Nosso amigo Edir Demarco de Chapecó, também fundador, que também nos deixou naquele trágico acidente da Chapecoense. E ele também foi uma pessoa muito importante para a cooperativa, porque naquela época ele era presidente quando nós iniciamos a Transpocred, o Edir Demarco era presidente da Associação Chapecoense, lá do time da Chapecoense. E ele cooperou a Chapecoense na Transpocred naquela época, e um grande amigo também que já nos deixou. Lamentavelmente, desses 23, 3 já partiram. O Ivanir Paulo Carles foi um amigo meu pessoal. Ele foi presidente do Sintravir em Videira, Sindicato das Empresas de Transportes. Eu fui vice dele e depois eu também fui presidente lá e a gente viajava junto para a cooperativa. Um grande amigo, uma grande pessoa que nos deixou. Também tivemos o outro grande companheiro que foi fundador e participou desde o início da cooperativa até os últimos dias da sua vida, foi o seu Oswaldo Pilone, de Lages, também presidente do Sindicato de Lages, do CETIPLAN.
A mensagem final, não podia ser diferente, né? Agradecer primeiro aos 23 sócios fundadores que acreditaram no projeto, né? Eu me incluo como os 23, mas os demais, os 22 que vieram conosco também. E, logicamente, agradecer a todos os colaboradores, cooperados. Então, acho que o agradecimento especial, a gratidão é a todas essas pessoas que fizeram da nossa cooperativa chegar onde chegou. Fazendo parte, né, dessas conversas, como servia um cafezinho aqui, atendia um ali, mas foi assim que tudo começou. Eu lembro muito que a primeira coisa que eu aprendi na cooperativa foi passar um cafezinho. Coisa boa tem que prosperar e eu acredito muito. Todos querem atender as grandes empresas, os grandes empresários, mas a essência da Transpocred... Vou chorar.